hoje tá normal. E aqui, pera só um minutinho hoje. Nossa, hoje eu tô. Ai, não, dor de cabeça. Oh, meu Deus, que os comandos não vai. Peraí. Deixa eu subir de escalão. Eita. Duas Ruth. Não, sou só eu. Que coisa mais doida. Mas hoje Olha, já já tá viste o que tá normal, aqui embaixo? graças a Deus. Gi, já viste o que tá aqui embaixo? A comunidade Voz G acabou de subir de escalão. Pois é, que escalão é esse? Eu não faço ideia. Mas acabou de subir de escalão. Isso é Então, é bom, quem aquilo que eu sabe estava a falar. ele entregue um pouco mais. Mas eu ontem acabei fazendo alguns movimentos aí pra dar uma subida no meu feliz dia. Dar uma subida no meu perfil. Olha, ontem fui lá naquela live que eu te disse, né? O TikTok já tem o coisa do impulsionário. Já viste isso? Como assim? Não tens? Impulsionar lives, impulsionar conteúdo. Ah, Nem toda a gente tem. A pessoa lá daquela live não tem. é que conforme você vai frequentando, você vai ganhando mais oportunidades. Coisas diferentes. Tem bastante coisa pra aprender. Mas eu preciso ir num dos treinamentos, mas eu tô um pouco dispersa. Senhor, eu preciso colocar cafeína no meu corpo. Ou tem que tirar a cafeína de vez. Nossa, eu tô zumbizando. Ontem nas constelações eu dormi em todas. Todas. Eu caí num sono profundo que eu não consegui ver nada. Eu vi só o finalzinho da última. Por isso que eu coloquei aquela mensagem lá de descansar, porque eu acho que você participou de quase todas, né? Só fiz uma. Tem certeza? Não foi mais de uma? Só não fiz uma. Foram Ah, é, 4. só não fiz. Ah, tá. É, E sabes o que é que foi mais pode crer. engraçado? Eu não comentei ali com a Erika, mas na terceira, eu estava lá na outra, eu estava na live, né? Na terceira. E eu estava olhando para o computador ao mesmo tempo para ver quando é que entrava o link para entrar. O meu link entrou era meia-noite e ela mandou. Meia-noite aqui, né? E ela mandou o link às 11h30. Mas para mim só entrou à meia-noite. Foi muito estranho, porque eu estava de olho numa coisa e na outra e estava a tomar atenção no que estava acontecendo no outro lado. E estava olhando para o ecrã do computador para ver quando é que entrava o link. Porque quando a gente está aqui, as mensagens a gente nem sempre vê e nem sempre recebe as notificações do verde, né? Uhum. E eu estava olhando e estava olhando para um e olhando para o outro, olhando para um e olhando para o outro, para ver quando é que caía a mensagem.
Menina, eu olhei para o computador e estava lá meia-noite e um quando caiu a mensagem. E a mensagem foi enviada às 11h30. Olha a loucura. E foi preciso dar aquele movimento de entrada para ela tirar toda a gente que estava na mesa. E quando ela coloca quem está na mesa, quando ela muda as pessoas, também mudou o coisa. Mas ontem, Mas todas foram muito aquele pesadas. último da menina foi bem, muito interessante. Muito mesmo. A última, né? Nossa, é, de como todo mundo tava olhando pro mesmo lugar. E o mais engraçado é que eu não queria calhar sempre a mim enquanto não se decidisse. Por isso é que eu estava olhando para o outro lado. Hoje eu tenho essa percepção. Eu estava olhando para o outro lado porque eu não queria calhar sempre a mim. Quem gosta de olhar, né? É engraçado, a pessoa, ninguém assim, conscientemente ninguém gosta de olhar, mas todo mundo fica olhando. Aí quando Uhum. precisa olhar, as pessoas não querem olhar. Uhum. É bem assim. E quando a vida trava, é exatamente para aquele lugar que elas estão olhando. Exatamente. Feliz dia, sejam todas bem-vindas. Essa é a live Leitura Viva, onde nós fazemos a leitura do livro Mulheres que Correm com Lobos e análises, e no finalzinho nós fazemos. Nós não, né? A Ruth faz as ativações Vocês mesa recebem. e vocês podem ter liberações ou aquisições, né? Dependendo do que a gente trabalhar aqui no dia de hoje. Então sejam todos bem-vindos. Aí eu já sei. E hoje nós vamos começar com Zigoto Errado, que é uma história que faz parte do capítulo que nós estamos falando sobre a história do Patinho Feio. E hoje a gente vai ler uma história. Eu sempre olho, pra mim, eu tenho vontade de rir, eu nem sei porquê, mas me dá uma sensação de vontade de rir. O zigoto errado. Com os anos da minha experiência clínica, ficou claro que essa questão do sentir-se integrado às vezes precisa ser considerada de uma perspectiva mais leve, pois a leveza pode ajudar a eliminar parte da dor de uma mulher. Comecei então a contar às minhas clientes essa história inventada chamada O Zigoto Errado, com o principal objetivo de ajudá-las a examinar sua qualidade de diferente com uma imagem mais revitalizante. A história é como se segue. Alguma vez você já se perguntou como conseguiu aparecer numa família tão estranha quanto a sua? Se você passou a vida se sentindo estrangeira, como uma pessoa ligeiramente estranha ou diferente, se você é um ser solitário que vive às margens da corrente dominante, você sem dúvida sofreu. No entanto, chega também a hora de remar para longe disso tudo, de experimentar um panorama diferente, de migrar de volta à terra da sua própria gente. Que não haja mais sofrimento, que não haja mais tentativas de descobrir em quem você ou em que você errou. O mistério da razão pela qual você nasceu na família em que tenha nascido acabou. Finis está encerrado. Descanse por um instante na proa, refrescando-se no vento que vem da sua verdadeira terra natal. Durante anos a fio, as mulheres que carregam em si a vida mística do arquétipo da mulher selvagem queixaram-se em silêncio. Por que sou tão diferente? Porque nasci numa família tão estranha ou insensível? Onde quer que suas vidas pretendessem se expandir, havia sempre alguém a espalhar sal na terra para que nada ali crescesse. Elas se sentiam torturadas por todas as proibições relativas aos seus desejos naturais. Se eram filhas da natureza, eram mantidas em quatro paredes. Se eram cientistas, diziam-lhes que deviam ser mães.
Se queriam ser mães, diziam-lhes que então era melhor que se adaptassem perfeitamente ao papel. Se queriam inventar algo, diziam-lhes que fossem práticas. Se tinham vontade de criar, diziam-lhes que o serviço doméstico nunca termina. Às vezes, elas tentavam se adequar a qualquer padrão que estivesse na moda, sem perceber até bem mais tarde o que realmente queriam, como precisavam viver. E então, a fim de ter uma vida própria, elas passavam pelas dolorosas amputações de abandonar suas famílias, os casamentos que pelo juramento deveriam ser até a morte, os empregos que deveriam ser trampolins para algo mais neutralizante, embora mais bem remunerado. Deixaram sonhos espalhados pela estrada inteira. Com frequência, as mulheres eram artistas que estavam tentando ser sensatas ao dedicar 80% do seu tempo a algum trabalho que abortasse diariamente suas vidas criativas. Embora as situações sejam inúmeras, um aspecto permanece constante. Desde muito cedo, elas eram identificadas como diferentes, com uma conotação negativa. Na realidade, eram pessoas apaixonadas, especiais, curiosas e em pleno uso de suas mentes instintivas. Portanto, é claro que a resposta a "por que comigo? Por que essa família? Por que sou tão diferente?" é que não há resposta para esse tipo de pergunta. Mesmo assim, o ego precisa ruminar alguma coisa antes de se soltar, e proponho 3 respostas de qualquer maneira. A analisanda pode escolher a que preferir, mas tem que escolher pelo menos uma. A maioria opta pela última, mas qualquer uma serve. Prepare-se. Ei-las. 1. Porque sim. Quase ninguém acredita nessa. 2. O self tem um planejamento e nossos cérebros, de ervilha, são ínfimos demais para desvendá-lo. Muitos consideram essa ideia atraente. Ou 3. Por causa da síndrome do zigoto errado. Bem, pode ser, mas o que é isso afinal? Sua família a considera um alienígena. Você tem penas, ele tem escamas. Sua ideia de diversão é a floresta, os ermos, a vida interior, a majestade da natureza. A ideia deles de diversão é dobrar toalhas direitinho. Se isso acontece com você na sua família, você está sendo vítima da síndrome do zigoto errado. Sua família passa lentamente pelo tempo. Você passa como vento. Eles são barulhentos. Você é delicada. Ou eles são calados e você canta alto. Você sabe porque sabe. Eles querem prova e uma dissertação de 300 páginas. Sem a menor dúvida, trata-se da síndrome do zigoto errado. Nunca ouviu falar nisso? Bem, foi assim. A fada dos zigotos estava sobrevoando sua cidade natal numa noite. E todos os zigotinhos na sua cesta pulavam e saltavam de alegria. Na verdade, você estava destinada à paz que a teriam compreendido. Mas a fada dos zigotos entrou numa zona de turbulência. E epá, você caiu na cesta na casa errada. Você caiu de cabeça para baixo bem numa família que não lhe estava destinada. Sua verdadeira família ficava uns 5 quilômetros mais adiante. É por isso que você se apaixonou por uma família que não era sua e que morava uns 5 quilômetros dali. Você sempre quis o senhor e a senhora fulano de tal fossem seus pais de verdade. É possível que eles fossem mesmo. É por isso que você sapateia pelos corredores, apesar de ter uma família que vive grudada na televisão. É por isso que seus pais ficam alarmados cada vez que você vem visitá-los ou telefona. Eles estão preocupados com o que ela vai aprontar agora. Da última vez, ela nos deixou envergonhados. Só Deus sabe o que vai fazer dessa vez. Ai! Eles cobrem os olhos quando você se aproxima e não é por se ofuscarem com sua luz. Tudo que você quer é amor. Tudo que eles querem é paz. Os membros da sua família, por seus próprios motivos, em virtude das suas preferências, da sua inocência, de danos sofridos, da sua constituição, da sua doença mental ou ignorância cultivada, não são tão hábeis para serem espontâneos com o inconsciente. E é claro que sua visita invoca o arquétipo do trickster, o que agita as coisas. E assim, antes mesmo que vocês se sentem à mesa, ela já está dançando por ali, louca para deixar cair um fio de cabelo no ensopado da família.
Apesar de não ser a sua intenção irritar a família, eles ficarão irritados do mesmo jeito. Quando você aparece, tudo e todos parecem enlouquecer. É um sinal inequívoco dos zigotos errados na família. É o fato de os pais se sentirem ofendidos o tempo todo, enquanto os filhos têm a impressão de que nunca vão conseguir fazer nada certo. A família não selvagem tem apenas um desejo, mas o zigoto errado jamais consegue vislumbrar qual seja ele, e se eu conseguisse, seu cabelo se arrepiaria, formando pontos de exclamação. Prepare-se, vou lhe contar o grande segredo. Eis a coisa misteriosa e tremenda que eles realmente querem de você. Os não selvagens querem coerência. Eles dizem, Juca, querem que você seja hoje exatamente a mesma que foi ontem. Querem que você não mude com o passar dos dias, mas que permaneça como no início dos tempos. Pergunte à família se eles querem coerência. Agora eles vão ficar noticiando que a família subiu de nível. Que interessante. Bom, vamos lá. Pergunte à família se eles querem coerência e eles darão uma resposta afirmativa. Em tudo, não. Eles dirão, somente naquilo que importa. Quaisquer que sejam as coisas que importam no sistema de valores deles, elas sempre serão inaceitáveis para a natureza selvagem das mulheres. Infelizmente, aquilo que importa para eles não combina com aquilo que importa para a criança selvagem. A coerência nas atitudes é uma expressão impossível para a mulher selvagem, pois sua força está na sua capacidade de adaptação à mudança, na sua inovação, na dança, nos uivos, nos rosnados, na sua vida instintiva profunda, na sua chama criadora. Ela não revela coerência pela uniformidade, mas sim pela vida criativa, pela percepção, pela rápida captação de imagens, pela flexibilidade e destreza coerentes. Se tivéssemos que identificar um aspecto que faz da mulher selvagem o que ela é, seria sua capacidade de resposta. A palavra resposta vem do termo latino prometer, garantir, e esse é o seu forte. Suas respostas, cheias de percepção e habilidade, são uma promessa e garantia coerente para com as forças criadoras, sejam elas doentes, o diabrete que se esconde por trás da paixão, sejam elas a beleza, a arte, a dança ou a vida. A promessa que ela nos faz, se não a contrariarmos, é que ela nos faz viver, ela nos fará viver plenamente com sensibilidade e coerência. Dessa forma, o zigoto errado dá a sua fidelidade, não à família, mas ao seu self interior. É por isso que ela se sente dividida. Sua mãe loba está segurando seu rabo. Sua família concreta prendeu os braços. Não demora muito e ela está gritando de dor, rosnando e mordendo a si mesma e aos outros para afinal ficar numa calma mortal. Quando se olha nos seus olhos, vê-se ojos del cielo, olhos vazios, os de uma pessoa que não está mais ali. Embora a socialização para as crianças seja importante, matar a criatura interior é matar a criança. Os habitantes da África Ocidental consideram ser duro como uma criança faz com que a alma se afaste do corpo. Às vezes só alguns metros, outras vezes a distância de alguns dias de caminhar. Essa história... Uau! Apesar das necessidades da alma da criança deverem ser equilibradas com sua necessidade de segurança e cuidados físicos, bem como com noções cuidadosamente examinadas do comportamento civilizado, sempre me preocupo com aquelas que são bem comportadas demais. Olha eu me vindo aqui, bem comportadinha. Elas muitas vezes têm aquela expressão de alma fraca nos olhos. Alguma coisa não está certa. Uma alma saudável aparece brilhante por trás da persona a maior parte dos dias, e nos outros arde como chama. Quando o dano é sério, a alma foge. Às vezes ela sai vagueando ou correndo assustada, e vai tão longe que são necessários agrados magistrais para fazer com que volte. Muito tempo deverá se passar antes que uma alma dessas sinta confiança suficiente para voltar, mas a tarefa não é impossível.
Um resgate desses exige alguns ingredientes. Vamos aos ingredientes. Uma honestidade aberta, energia, ternura, carinho, um exame da raiva e humor. Combinados, esses elementos compõem uma canção que chama a alma de volta para casa. Nossa. Eu tô... Tem um gato que cismou hoje de ficar aqui. Nossa. Quais são as necessidades da alma? Elas residem nos dois reinos da natureza e da criatividade. Nesses reinos vive Nashe e Azza, a mulher-aranha, a deusa da criação do povo Namarro, que dá proteção psíquica a quem a procura. Ela se encarrega de ensinar à alma tanto a proteção quanto o amor à beleza. As necessidades da alma são encontradas no abrigo das três velhas ou jovens, dependendo do dia, irmãs, Cloto, Laquesis e Atropos, que tecem o fio vermelho, ou seja, a paixão da vida da mulher. Elas tecem as idades da vida da mulher, dando nós à medida que a umidade se completa e a próxima se inicia. Elas se encontram nos bosques dos espíritos das caçadoras, Diana e Artemis, duas mulheres lobas que representam a capacidade de caçar, farejar e resgatar aspectos da psique. Nossa, essa história, os zigotinhos é uma caça ao reencontro da alma, né? Aí ela continua aqui, a página 226. As necessidades da alma são governadas por Coatlic, a deusa asteca da autossuficiência feminina, que dá a luz de cócoras direto nos pés. Ela dá lições sobre a vida da mulher solitária. Ela é uma fazedora de bebês, o que significa novos potenciais de vida. Mas é também uma mãe da morte que usa caveiras na saia. Quando ela anda, elas dão a impressão do chocalho de uma cascavel, pois são chocalhos de caveiras. E como os chocalhos de caveiras têm o som da chuva, por meio da ressonância simpática, elas atraem a chuva para a terra. Ela é protetora de todas as mulheres solitárias e daquelas que são tão magia, tão cheias de ideias e pensamentos poderosos que precisam viver no limiar do fim do mundo para não deslumbrar demais a comunidade. Coatlic é a protetora especial da mulher exilada. Qual é o alimento básico para a alma? Bem, ele difere de uma criatura para outra. Seguem-se, porém, algumas combinações. Considerem-nas uma macrobiótica psíquica. Para algumas mulheres, o ar, a noite, o sol e as árvores são necessidades vitais. Para outras, somente as palavras, o papel e os livros conseguem saciá-las. Para ainda outras, a cor, a forma, a sombra e o barro são requisitos absolutos. Algumas mulheres precisam saltar, inclinar-se e correr, pois suas almas amam a dança. Ainda outras só querem a paz de se recostar numa árvore. É impressionante como ela consegue trazer nuances das mulheres. Gente, já chega, 3 gatos já tá demais. Oh my God. Os visitantes aí. Qual é o alimento básico para a alma? Qual é o alimento básico para a alma? Pois é. Há mais uma questão a tratar. Os zigotos errados aprendem a sobreviver. É difícil passar anos a fio na companhia de quem não pode nos ajudar a florescer. Thank you. Ser capaz de dizer que sobrevivemos é um feito. Para muitas, o poder está na própria palavra.
No entanto, chega uma hora no processo de formação da identidade em que a ameaça ou o trauma já faz parte do passado. É então que se passa ao próximo estágio da sobrevivência, à cura e ao desenvolvimento futuro. Então, voltamos aqui só para vocês se esclarecerem. Nós fazemos a leitura todos os dias a partir das 8 do livro As Mulheres que Correm com os Lobos. Sejam todos bem-vindos. Puxa a cadeira, sentem-se e vamos refletir e apreciar. Se permanecermos no estágio de sobrevivente sem avançar para o desenvolvimento, estaremos nos limitando, reduzindo nossa energia para nós mesmas e nosso poder no mundo a menos da metade. Uma mulher pode sentir tanto orgulho de ter sobrevivido que esse sentimento prejudique seu desenvolvimento criativo futuro. Às vezes, as pessoas têm medo de prosseguir além do status de sobrevivente. Pois é exatamente isso que ele é, um status, um marco de distinção, uma realização pura e simples. Pode apostar, pode acreditar. Em vez de tornar a sobrevivência a peça principal da nossa vida, é melhor usá-la como uma entre muitas insígnias, mas não como a única. Os seres humanos merecem andar cobertos de belas recordações, medalhas e condecorações por terem vivido mesmo e saído vitoriosos. Eita, nós. Hi, welcome, my friend. Como é que se fala ler em inglês? Não faço ideia. Mas sejam bem-vindos. Char. Mas é. Bom, uma vez passada a ameaça, existe uma armadilha potencial se nos chamarmos por nomes adquiridos durante os tempos mais terríveis das nossas vidas. Essa atitude cria uma disposição mental que pode ser limitadora. Não é bom basear a identidade da alma exclusivamente nos feitos, nas derrotas e nas vitórias dos tempos difíceis. Embora a sobrevivência possa deixar a mulher dura como carne de pescoço, em algum ponto ela começa a inibir o desenvolvimento futuro. No entanto, vicejar significa que, agora que passou o tempo das vacas magras, vamos nos colocar em situações de exuberância, de luz e de nutrição para ali prosperar, vicejar com flores e folhas densas, pesadas, emaranhadas. É melhor que nos demos nomes que nos desafiem a crescer como criaturas livres. Isso é vicejar. Isso é o que nos foi destinado. Agora entendi. É por isso que apareceu tanta gente, entendi. O ritual é um dos meios pelos quais os seres humanos colocam suas vidas em perspectiva, quer se trate do Purim, do advento, quer se trate de puxar a lua para baixo. Os rituais reúnem as sombras e aspectos. Eu me perdi, eu vou voltar aqui. Quando a mulher insiste em repetir que é uma sobrevivente, quando já se passou o tempo em que isso seria útil, o trabalho adiante nos é óbvio. Devemos fazer com que a pessoa solte das mãos o arquétipo do sobrevivente. Se não o fizermos, nada mais poderá crescer. Faça a comparação dessa atitude com uma pequena planta resistente que conseguiu, sem água, sem sol, sem nutrientes, produzir uma corajosa e ínfima folhinha, apesar das circunstâncias. No entanto, vicejar significa que agora que passou o tempo das vacas magras, vamos nos colocar em situações de exuberância, de luz e de nutrição, para ali prosperar, viscerar com flores e folhas densas, pesadas,
emaranhadas. É melhor que nos demos nomes que nos desafiem a crescer como criaturas livres. Isso é vicejar. Isso é o que nos foi destinado. Sei que eu me vejo muito nessa parte aqui de voltar, né? Houve um tempo em que eu não tinha tanta alegria assim na vida, né? Que eu era mais seca, mais triste. E eu não fazia nem ideia, nem sabia por que isso acontecia. Ruth, se você tocar nesse. Não sei se aparece pra você o baúzinho? Parece para mim o quê? Joia. O baú? Qual baú? Ó, tá, então não aparece. Não, é que o Juca, ele enviou um portal, por isso que entrou bastante gente aqui. Ah, obrigada, Juca. E aí esse portal é bom, mas como tinha bastante estrangeiro, o povo não. Ah, meu Deus. Olha! Que é isso? Uma, uma galinha. Bonitinho. Obrigado, Juca. Deus abençoe. Você não sabe o quanto isso tá sendo assim muito bem-vindo. Ah, não tinha visto esse presentinho. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado aí pelo portal, por compartilhar, por dar esse movimento. Maravilhoso, Juca. É, presente de Dia das Mães, mesmo uma orelhinha. Que bonitinho. Mas obrigado, Deus abençoe. Isso dá uma aquecidinha na live, isso é muito bom. Ah, agora o que apareceu os presentes, fãs, mães. É, ontem aqui tava bastante bugado, né? Aqui tava bem. Olha que lindo! Nossa, Deus abençoe, Juca. É presente exclusivo da comunidade, é isso? Presente de Dia das Mães. Obrigada, viu? Nossa, minha cabeça ainda continua doendo. Aí, voltando aqui no comentário. Obrigado pelo impulso, viu, Juca? Porque isso dá uma revigorada na live. Faz com que o TikTok fale, nossa, elas acontecem coisas na live. Isso é muito bom. Obrigada, Deus abençoe. Abençoe profundamente. Hoje eu tô meio fora de sintonia, mas ainda tô. Hoje eu tô bem aquilo que a Clarissa falou aqui. É como minha alma estivesse meio fora do corpo, assim. Parece que ela tá em busca de algumas coisas. Eu falei, volta, mas aí uma parte dela fala, eu quero café. Quando eu tiver café, eu volto. Gente, esse negócio de café é complicado. Agora eu tô começando a querer fazer uma desintoxicação de café, sabia? Vai só fazer jus, né? Sabes quando eu fazia amendoim? Você tomar café, nossa, ontem foi o dia inteiro. Tá certo que houve outros movimentos também, né? Então acho que só uniu uma coisa, que uniu com outra, que uniu com outra, mas ainda tá reverberando no corpo, né? Mas então vamos lá. Nossa, nós já estamos quase para acabar. Eu pensei que ia demorar mais esse capítulo. Vamos lá. O ritual é um dos meios pelos quais os seres humanos colocam suas vidas em perspectiva. Quer se trate do Purim, do Advento, quer se trate de puxar a lua para baixo. Os rituais, essa aqui é a parte que assim é bem da Ruth, que ela entende bastante dessa questão aqui. Os rituais reúnem as sombras e espectros das vidas das pessoas, como que os organizam e os fazem repousar. Há uma imagem especial das comemorações del Dia de los Muertos, que se aplicam a ajudar as mulheres na transição da sobrevivência para o desenvolvimento futuro. Baseia-se no rito das oferendas. Aí no seu está oferenda,
O meu aqui tá ofrendas, que são altares para aqueles que passam dessa vida. Ofrendas. Eu acho que aqui deve estar Ofrendas. grafado errado. Não, Não. Deixa-me repete confirmar, vários. que eu não estou ao pé do livro. Eu vou confirmar depois, e depois confere. Mas eu já entendi o que é que ela está a dizer dos altares. Sim, a gente faz ofrendas nos altares. Tu já fizeste nos rituais? É que eu tô achando que assim, tá repetindo muito sem o F, né? Tá, ofrendas são atributos, memoriais e expressões da mais profunda consideração são pelos entes amados, não mais presentes nesse plano. Descobri ser útil para muitas mulheres o ato de fazer uma oferenda à criança que elas um dia foram, à guisa de reconhecimento do heroísmo da criança. Nossa, ela me suscitou uma vontade agora até gente, de comprar um bicho pelúcia. Algumas mulheres escolhem objetos, escritos, roupas, brinquedos, recordações de acontecimentos e outros símbolos da infância que serão incluídos. Elas arrumam a ofrenda ao seu próprio modo, contam a história que acompanha ou não, e depois deixam aquilo arrumado enquanto quiserem. É comprovação de seu passado de dificuldades, de garra e de triunfo sobre a adversidade. Essa maneira de olhar o passado surte alguns efeitos. Ela proporciona perspectiva, uma interpretação compassiva dos tempos passados, ao exibir aquilo que a pessoa vivenciou, o que foi feito daquilo, o que é admirável. É o fato de admirar o feito em vez de vivê-lo que libera a pessoa. Peraí, gente, eu vou reler. Essa maneira de olhar o passado surte alguns efeitos. Ela proporciona perspectiva, uma interpretação compassiva dos tempos passados, ao exibir aquilo que a pessoa vivenciou, o que foi feito daquilo, o que é admirável. É o fato de admirar o feito em vez de vivê-lo que libera a pessoa. Continuar a ser a criança sobrevivente depois da hora para tal representa um excesso de identificação com o arquétipo danificado. Perceber o dano e, mesmo assim, registrá-lo na memória permite que se passe ao desenvolvimento futuro. Vicejar é o destino da Terra. Vicejar não apenas sobreviver, é o nosso direito inato na qualidade de mulheres. Não se encolha, nem recue, se for chamada de ovelha negra, de indisciplinada, de loba solitária. Quem tem a visão lenta diz que o rebelde é uma praga para a sociedade. No entanto, ficou provado, com o passar dos séculos, que ser diferente significa estar no limite, significa ser praticamente garantido que essa pessoa vai fazer uma contribuição original, uma contribuição útil e espantosa à nossa cultura. Ao procurar conselhos, jamais dê ouvidos aos tímidos de coração. Seja gentil com eles, cumule-os de bênçãos, tente incentivá-los, mas nunca siga seus conselhos. Se alguma vez você foi chamada de desafiadora, incorrigível, saliente, esperta, insubmissa, indisciplinada, rebelde, eu coloco a minha palavra alienada. Eu gostava de me chamar de alienada. Você está no caminho certo. A mulher selvagem está por perto. Se você nunca foi chamada de nada disso, ainda é tempo. Põe em prática sua mulher selvagem. Andale, insista. Uau! E assim a gente finaliza Patinho Fio. Nossa, esse finalzinho, ainda que a minha mente ainda esteja meio lá, meio cá, foi bem forte para mim. A gente poder ver, né, o quanto a gente às vezes carrega a culpa, ao invés de carregar uma certa alegria por sermos quem somos. É muito doido isso.
Chegando, tô chegando. É caso para a gente pensar, né? Como é que eu quero encarar o mundo? Como é que eu quero ser encarada? Como é que eu quero estar no mundo? Como é que eu quero ser vista no mundo? Como é que eu quero. Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui a música que eu quero ouvir hoje de manhã. Gente, que coisa. Não Como é encontro. que eu quero não ser uma sobrevivente? Como é que eu quero não ser uma sobrevivente? Como é que eu tenho que fazer para sair da sobrevivência? Também tem esse movimento aí. O que é necessário para sair da sobrevivência? É muito, muito, muito interessante. Tudo o que ela traz neste capítulo, né? Uma história de um patinho feio vira a criança, que vira o adulto, que vira a sobrevivente, que vira, ainda fala aí na deusa Tique, né? Se eu não ouvi mal. Deusa Tique, que é uma das deusas da abundância. Desculpa, peraí. Estou colocando isto no tripé. É essas visões. Nossa Senhora amada. É essas visões. Já tá. É essas visões que nos coloca para pensar. E o quanto da criança adulta, em corpo adulto, existe. E o quando a gente estamos a viver na sobrevivência e não damos para. Não entendemos que estamos vivendo na sobrevivência. É engraçado, você sente que tem algo errado, Mas não sabes o mas que às é. vezes você não vislumbra exatamente. Gente, esse livro tem que ser livro de cabeceira das mulheres. Esse aqui já vai virar uma herança, né? Esse aqui minha neta vai herdar. Já que ela gosta de ler, esse aqui já vai Eu gosto das edições de capa ser para dura. ela. Gosto É das edições engraçado, de né? capa dura porque faz lembrar aquelas enciclopédias que passam de geração em geração em geração em geração em geração em geração. E é dos livros que duram mais. Os livros de capa dura. Muito. Só que ele tem, esse aqui ele tem as folhas frágeis, sabia? Alguns Mas isso não meus quer já deram uns cortezinhos, sabe? Quando você vira a página. Ele tem que ser manuseado com muita, muito muito, cuidado. muito amor e carinho. Porque qualquer um pouquinho mais forçado, ele rasga. Mas esse é. Esse é um livro que vai ficar. Tem um outro que eu tenho muita vontade de tê-lo. E eu vou tê-lo um dia. Que é o Diário de Sofia. É engraçado, o Diário de Sofia, ele é quase ele não chega a ser um romance, mas ele é uma história tão bem contada que ele é fascinante. Nossa, hoje a minha cabeça ainda continua dolorida. Estou olhando aqui e sinalizando que há aqui coisas que eu vou usar no meu conteúdo. Em vez de transformar aqui, tá? Em vez de transformar a Fala, sobrevivência. Dan! Em vez de Um amigo transformar. do Japão. Hum, Feliz dia, como você está? Nossa, minha cabeça tá sabes, doendo. eu estava a ouvir a ler.
E há aqui partes que faz aquele que dá para. Nem sei como é que se usa o nome, né? Taran? Taran? Bom dia. Taran Dandan, a gente chama, é meu amigo do Japão. Nossa, ela fala aqui nesta questão da sobrevivência no ponto central da vida. As pessoas vivem a vida, né? Nesse ponto. Ele é o ponto de partida, não o ponto de origem é um ponto de partida. Não quer dizer que a pessoa tenha que viver aquilo exatamente. E é muito curioso esta parte que ela fala como é que chama? Coisa de personificação? O zigoto, né? Do zigoto que ele nasce, cai, né? Lá na tempestade, cai do ninho e entra na família errada, no lugar errado. Mas efetivamente, será que ele é errado? Porque a gente, quando começa a olhar, será que é assim tão errado? Será que é assim ahm, tão. Como é que eu ia explicar? Como é que tão errado o ponto de onde a gente cai para dizer assim, eu estou errada no lugar, estou errada na família, ninguém me aceita, ninguém. E isso depois entra também no lugar de não pertencimento, entra no lugar da pessoa não se sentir bem com ela própria, não se sentir bem com o mundo, não se se- Minutos antes de entrar aqui, já estava a assistir a uma americana, acho que foi uma americana, uma inglesa, em que ela falava que o filho de 7 anos chegou para ela, agarrou-se à barriga da mãe e disse assim: Amo a tua barriga mole. Né? E aquilo faz com que ela se sinta bem dentro do próprio corpo dela. E é o lugar também do pertencimento dessa própria criança. Ela, quando teve a sua filha mais velha, ela disse: Eu tenho que ficar bem com o meu corpo, porque é isso que eu quero ensinar para a minha filha. E ela se sente bem com o corpo dela. Ela se sente bem com esse movimento e nunca tinha percebido isso até a filha chegar para ela e dizer: Eu gosto do teu corpo. É uma, essa coisa da aceitação é uma coisa tão especial para a mulher, né? Porque muitas mulheres Exatamente. elas não aceitam e ficam remoendo. E aí parece que tá tudo estranho. Igual assim, gente. Pra mim, às vezes eu olho pro espelho e o corpo ele é diferente. Aí tem umas rugas aqui, aí tem uns negócios que tá mais caído ali. Mas essa herança eu tive da minha mãe, né? Que a minha mãe, ela era baixinha, mas ela era troncudona, né? Tinha um barrigão, um popozão, ela tinha tudozão, né? Apesar de ser pequenininha, ela é bem mais robusta. O meu corpo já é um pouquinho mais fininho. Mas ela sempre teve, né, uma autoconfiança tão grande. Ela demonstrava, assim, o quanto que ela amava o próprio corpo e não estava nem aí com a opinião dos outros. Eu acho que essa força dela eu consigo trazer agora, né? Agora, não, mas eu consigo trazer agora. Porque assim, a minha mãe ia pra praia, não tava nem aí. Com a barriga dela, com os pernão, ela ia de biquíni mesmo. Nem ligava pra Gi, isso. fala só aí que eu tenho que ver o que é que se passa com os gatos, tá? Desculpa. Desculpa estar a te interromper. Continua, pela tua mãe. Abençoada. Tá. Então, ela sempre aceitou muito, muito, muito bem o corpo dela. Ela nunca teve. Eu, para mim, foi um processo. Mas eu sempre tive esse espelho dela, dessa aceitação, né? Agora eu me senti um bicho estranho por outras coisas, né? Aí eu tava pensando aqui, refletindo sobre a história do zigoto errado. Cada mulher, muitas vezes, ela passa por essa sensação de eu não estou na família certa. Esses não são os meus.
Só que me ocorreu aqui, e aquela que se encontra na família certa, né? Qual deve ser a sensação, mas também deve ter alguma coisa para superar ali, né? E quando a gente está vivendo, o viver ele faz a gente superar, né? Nada vai ser cor-de-rosa o tempo todo. Às vezes vai ser amarelo, às vezes vai ser verde, às vezes vai ser preto. Isso é muito interessante. Fala, Mago, feliz dia. Tudo bom com você? A Ruth tá atendendo os patinhos ali e a gente tá vendo aqui. E, e ela faz uma chamada, né? No final. Cheguei. É engraçado que quando eu era criança, eu fui tão bem treinada que eu era a menina boazinha. Ninguém tinha reclamação de mim, nada. Não corria essas coisas. Isso foi ocorrer mais tarde, bem mais tarde, quando eu já entrei para a época de adolescente, depois de mulher mais madura, né? Mas mais madura assim, depois dos 30 e poucos anos. Que aí eu fui me situando. Pera lá, essa aqui sou eu, né? Eu sou feliz assim. E aí nessa época as pessoas falavam, e eu sempre tive uma força de liderança quando eu estou envolvida em algum projeto muito grande. E aí eu movimentava as pessoas, aí a pessoa olhava para mim e falava que eu era. Ah, eu usei a palavra agora há pouco. Ele tinha essa mania de falar que eu alienada. Ele me chamava de alienada. Porque você é uma alienada. Você não presta atenção no que está acontecendo. Aí eu olhava assim. Como não? Se eu estou liderando, se eu estou atingindo os objetivos, se eu estou tratando as pessoas bem, se eu estou conduzindo aquilo que eu tenho que conduzir de uma forma. Só que tudo no seu tempo, né? Às vezes, Gi, quando tu falaste dessa questão da alienada, e estavas a trazer essa questão até do trabalho, eu estava a pensar até em mim, né? Às vezes as pessoas se sentem incomodadas até com a nossa. Quando a pessoa é líder, vou dar um exemplo, né? Quando a pessoa é líder, ela consegue dar atenção a tudo o que está ao seu redor, consegue fazer tudo e organizar tudo. E isso às vezes causa mais transtornos para algumas pessoas, julgamentos para algumas pessoas. Como assim? Ela consegue dar conta de tudo, dar conta de todos, tudo o que está a acontecer. E eu recebia muito, muito, muito. E hoje eu sei que não era sobre mim. Hoje a Ruth sabe que aquilo não era sobre ela. Mas eu recebia muito julgamento, muita crítica, ao ponto de eu às vezes estar sentada e dizer assim, Ruth, e eu falo assim, o que é que eu fiz de errado agora? E os Essa polícias sensação ficavam é assim, você horrível. está sempre a ser repreendida e eles próprios até se incomodavam porque já vinha sempre aquela coisa do fizeste isto, não devias ter feito, tipo, tu pensas três passos à frente. Então tu acabas por dar três passos à frente em relação àquilo que a pessoa está. Que é aquilo que tu às vezes dizes assim, Ruth, tu já estás em Marte, o pessoal ainda está na Lua. Tu já viste as coisas lá na frente e já trouxeste para a Terra. E, e tu fazes as coisas e a pessoa queria ser ela a fazer, ela se irrita porque tu fizeste e ela queria ser ela a fazer e queria ser como tu és, mas ela não é. Então isso acaba por entrar numa inveja, num julgamento, numa crítica. Então qual é que é a maneira que eu tenho para rebater isto? É colocar ela para baixo. Então quando a gente está naquela da boazinha, naquela perspectiva da boazinha, eu sou boazinha, eu tenho que ser boazinha, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser desta maneira, eu tenho que ser daquela, eu tenho que ser a filha boazinha, eu não posso dar trabalho. Gente, a coisa que eu mais ouvi enquanto criança, quando os meus pais se separaram, foi: Ruth, tu não me dês trabalho. Ruth, tu agora não me dês trabalho, tu agora não podes dar trabalho. Gente, uma criança com 9 anos a ouvir uma coisa destas, é contê-la.
E por mais que digam assim, mas Ruth eras criança, a criança, ela é gigante em relação à adulta. E por que é que ela é gigante em relação à adulta? Porque ela vem primeiro. Ela chegou no mundo primeiro que a adulta. Então ela é gigante em relação à adulta. Então esta versão de não des trabalho, não chames a atenção, muitas vezes coloca-se aquela capa lá de invisibilidade do Harry Potter em cima da criança. Então a criança está lá fazendo as suas bagunças, mas ninguém está dando atenção para ela. Ninguém se quer saber o que está acontecendo com ela. Já fica essa repressão A pessoa o depois fica Tolle, né? contida, invisível, e depois quer abrir um negócio, quer chamar a atenção do chefe para subir. Não, continua a mesma versão. Ruth, não dês trabalho. Ruth, deixa-te estar sossegada. Ruth, não te mostres. Ruth, não. É tipo, Ruth, não sejas visível, por favor. E a Ruth veste uma blusa laranja hoje. Ruth, não sejas visível, por favor. E a Ruth pinta o cabelo de laranja. Fogo. Tu não podes ser visível, tu não podes te mostrar, tu não pode. Eu ontem estava numa live, eu estava falando com isto, com a gente entrar aqui. Eu estava assistindo uma live e a pessoa estava a ser extremamente assediada. E olha que se for assédio para o lado da mulher, é crime. Mas se for para o lado do homem, já não é. Ele estava a ser extremamente assediado. Extremamente assediado. E ele estava lá, com a cara trancada. Ele nem sorria, ele nem agradecia. Aí eu fiquei assim, caraca, olha o quanto ele está sendo assediado e assediado assim, como já estamos aqui. Assim, ele até virou cara, tipo, sai do. Foi ele esconder-se um pouco, mas deu para sentir que ele não gostou, porque quem sente entende. E essa questão da mulher não pode aparecer, e quando aparece, às vezes ela se torna demasiado. Eu posso, eu quero, eu mando. Então não há um QB aqui, e tem que haver um QB nos comportamentos, né? Tem que haver um QB na nossa sociedade, nem tanto à terra, nem tanto ao mar, mas é uma coisa que aquilo me incomodou de uma maneira assim absurda. E é uma questão da gente olhar para onde é que a gente está olhando e o quanto a gente, como é que a gente lida com isso, né? Porque eu vi, e como a mulher também se sente incomodada, o homem também se sente. São pessoas. É verdade. E às vezes acaba chamando a atenção de uma forma negativa para si, do que de uma forma positiva. Eu vejo hoje muito assim a questão de ser. Gente, ser serenidade não é que a pessoa Peace and é love. serena. Você encara as coisas de uma forma pacífica, né? Você não tem que brigar. E aí a gente até desenvolve mais esse olhar de observação quando a gente tem essa serenidade de observar os comportamentos das pessoas. E assim, como o nosso caminho às vezes se torna árido, porque também não tinha ninguém para orientar. Olha, não é chegar e falar, não, você não pode ser assim, mas orientar, falar de uma maneira, de uma outra forma sobre o mesmo ponto de vista, para que a pessoa faça aquela reflexão, né? São as perguntas, né? As famosas perguntas. Quando você pergunta, você dá aquele break no cérebro e você vai pensar. Não pode ser de outro jeito? Então vamos analisar. Por que tem que ser desse jeito, né? E encontrar a forma ali. Eu lembro muito acho que é Buda que falava do caminho do meio, né? O que você falou, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tem que ter aquele caminho do meio. Fala, vovô!
Até vou rir. O vovô não tá pagando aluguel. É uma brincadeira que o pessoal tem na família Gotinha, né? Que quando você passa numa live, você ativa o Heart Me, republica e compartilha com outras pessoas, né? Hum. Mas nem todo mundo faz isso. Mas também, tudo bem. Faz parte. E aí, quantas coisas, né? Se eu tivesse tido um pouquinho mais de orientação para poder entender melhor os meus sentimentos, se eu tivesse tido uma chegada de um livro como esse um pouquinho mais cedo até as minhas mãos, né? Muita coisa seria diferente. Mas tudo é na hora, né? Tudo é na hora. É na hora, no momento certo, no momento que você tá preparado. Mas, E aí sim, mas olha uma coisa. Nossa, eu não estou com as minhas músicas hoje. Olha uma Amar, coisa. energia. Aquilo que eu vejo, assim, eu sou, como ontem estava lá na live, eu estava a perceber, né, o comportamento dele, como é que ele agia. Eu gosto muito do posicionamento, eu estou conhecendo ele agora e gosto do posicionamento dele, como ele se coloca na vida, como ele se coloca. Assim, ele podia ter dito: olha, está calada, né? Já chega, porque aquilo foi 3 ou 4 vezes que ela falou aquilo. Ele podia ter mandado a calar. Aí ele saiu, tipo, de fininho, escondeu a cara, bebeu uma água, provavelmente engoliu o sapo e voltou outra vez para a live. Aí é aquele lugar. Como é que eu me vou comportar perante esta situação? Né? Aí eu fiquei assim, nossa, não tem como não admirar esta personagem, esta pessoa, porque o comportamento dele foi: eu não vou dar resposta. Ele foi, trancou a cara, e é engraçado porque eu faço isso também comigo. Ele trancou a cara, ele desviou ali um pouco o olhar para outra coisa qualquer e trancou a cara. E sentiu-se o clima pesado naquele preciso momento, porque estavam 4 pessoas ao mesmo tempo. Sentiu-se o clima pesado ali naquele preciso momento. E houve um que disse assim: opa, para de beber os shots, se faz favor. Tipo, para ela ter noção do que é que estava a fazer. Eu achei muito interessante esse movimento. Mas o pessoal começou a perceber que ele estava a ficar constrangido com a ação. E até nos comentários, o pessoal também começou a perceber que ele estava constrangido com a situação. E isto para trazer a questão do posicionamento, né? Quando a gente vem destas famílias complexas, é, é o lugar que a gente mais aprende, mas nós precisamos delas. Provavelmente, se eu não quero ter passado pela família complexa que eu passei, se calhar não seria a mulher que sou hoje, né? A mesma coisa que agi. Se calhar não ter passado pela família que ela é hoje, não estaria aqui fazendo este trabalho. Então, às vezes, convém nós pararmos e analisarmos as dinâmicas que estão nessas famílias complexas e perceber porque é que a pessoa nasceu lá, porque é que a pessoa cresceu lá, porque é que a pessoa está vivendo lá, porque é que a pessoa está crescendo ali dentro, né? Eu me senti muito a ovelha negra na família. Aquela que não é a loba em pele de cordeiro, mas é aquela que é completamente diferente. É, se eu não tenho erro, aos dias de hoje sou a única que pinta o cabelo assim de maneiras louca. Há outros que fazem, mas não mantém. Tipo, este mês eu vou dar a loucura aqui, eu vou pintar o cabelo este mês dessa maneira. Mas eu não, eu sou aquela que pinta o cabelo, se calhar que há 2 anos, de vermelho. Se não está vermelho, está ruivo, se não está mais ruivo, está menos ruivo, mas anda ali dentro destes vermelhos. Eu tinha o cabelo castanho, quando eu voltei aqui há uns 3 anos, tinha o cabelo castanho, aí resolvi cortar, que não se vê mais estar ali em cima, porque foi uma meta que eu quis atingir. O cabelo cresceu até debaixo do rabo, debaixo da bunda, para me poder sentar tinha que desviar o cabelo. É muito bonito, mas dá um trabalhão enorme para ele ficar bonito. E para andar apanhado aqui em casa, mais vale notar. Então, como eu não tenho empregada, resolvi cortar e agora às vezes é quando sinto saudades do cabelão, né? Agora fica só aqui. Às vezes está por aqui. Mas essa é a minha maneira de ser.
E quando eu aprendi, como a gente trouxe, quando eu aprendi a ser esta sou eu, dane-se o mundo, mas esta sou eu, o mundo vai vir e vai dizer assim, mas quem és tu para dizer que és tu assim? Né? Eu sou muito quente, vou dar assim, sou muito quente, sou muito extrovertida. Nas minhas consultas eu sou assim também. Sou ligeiramente mais calma. Espera aí, que está a correr água de algum lado, não sei de onde. Ux, já encontrei. Ah, perdi aqui até o nexo, né? Sou um bocadinho mais calma nas consultas, mas não deixo de ser esta mulher quente que agarra na pessoa. Agarra não. Dou o chacoalho para a pessoa poder ir para a vida, virando ela para a vida. Grata, Marcos. Para ti também. Bom dia, um feliz dia, abençoado dia. Então é esse movimento da gente sermos diferentes. Se calhar se eu quero ser como as minhas primas são, olhando para as minhas primas, não quero. Eu continuo a não querer. Porque eu não poderia fazer isto. Eu seria mais fechada, né? Ontem até naquela constelação lá da moça por causa do trabalho, eu dei por mim. E eu comentei até com a Gi, na altura do Natal, eu ouvi da minha própria mãe, eu queria que a minha filha tivesse um emprego diferente. Aí eu fiquei assim, caraca, como é que a minha mãe está pedindo para que eu tenha um emprego diferente? E doeu ouvir aquilo, porque isto que eu faço me dá uma satisfação tão grande, tão grande, tão grande. Um sentimento de quando eu vejo as pessoas se transformarem, não porque eu faço por isso, mas é porque eu conheço a dor delas quando elas chegam para mim. Quando eu às vezes se transformar, ela me dá uma satisfação tão grande, um orgulho tão grande, uma gratidão tão grande por poder fazer parte dessa transformação. E a gente que já me acompanha há uns anos sabe o quanto eu fico grata por isso, né? Como é que ela está dizendo que eu deveria ter um emprego diferente? Um emprego das 9 às 5, 5 dias na semana e trazer o vencimento mínimo para casa. Não desonro, tá? Não estou a dizer que é uma desonra, mas eu trabalho, eu faço aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. Hoje vou começar a atender às 3 da tarde, vai ter por aí fora, e me dá um prazer enorme poder fazer isso no conforto da minha própria casa. Poder estar descalça fazendo isso. É igual. Eu ouvi um comentário aqui ontem. Não foi doloroso porque, tipo, já. Mas, tipo, você tá fazendo uma coisa que não tá dando certo. Por que você tá insistindo? Se fosse eu, já teria procurado outra coisa pra fazer. Não falou pra mim, né? Mas eu vi. Aí eu fiquei analisando, né? Que bom, Marcos. Fica aí. Fica aí, nós temos um movimento também depois. Aí eu fiquei ouvindo e fiquei olhando para mim, em vez de estar olhando. Isso não é meu. Eu vou persistir sim, porque eu sei o que eu tô fazendo. Não vou, tá desistindo? Tá difícil. Tem os desafios. Pode não estar tão fácil, mas não vou abrir mão, né? Porque os outros querem que eu abra mão. Se eu achar que eu devo, eu abro, mas eu. E não porque alguém opinou, ou não porque alguém achou que deveria ser desse jeito. Hoje, para mim, não faz mais sentido ouvir os comentários alheios. Eu lembro que quando eu comecei a fazer live aqui no TikTok, o pessoal ficava:
Ai, virou blogueirinha agora. Mas não no sentido de, pô, esse é um negócio legal, mas, sabe, você sentia aquele desdém das pessoas. Na época até me mexeu, né? Isso foi 2015, por aí, né? Na época já ficou até meio assim, mas depois, quer saber? Quem sabe da alegria da minha alma sou eu. Igual também quando eu comentei aqui, né? Do caso que as pessoas, às vezes, quando a gente é líder, você é taxado de alienado, de doido, de você não sabe o que você está fazendo. Só que existe uma coisa que mostra o que a gente está fazendo: é resultado. E resultado, se você está tendo resultado naquilo que você se propôs, pode não ser aquele resultado ainda, mas se tem resultado, não tem que abrir mão, tem que continuar. Se é uma coisa que vem do pedido da sua alma. É engraçado que É igual o gatinho, tem um gato aqui que ele cismou hoje, que ele quer entrar aqui de qualquer jeito. Então, a minha cachorra já deu corre nele, os gatos já deu corre nele e ele tá querendo ser adotado pela família, não sei. Ai, mas sabe, quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente entende o nosso propósito aqui, sabes, a gente só segue em frente. Gi, a Clarissa deu aqui uma frase que eu estou. Na altura que tu leste, eu não assimilei. Aí eu agora eu fui olhar novamente o livro para ir marcar por os post-its. Os meus estão cheios de post-its. Para ir pôr o post-it. Até vou mudar o post-it. Que aí por um e vou por outro. Que ela dá aqui a frase que é: quando procurar orientação, nunca dê ouvidos aos cobardes. Seja simpática, cumprimente-os, incentive-os, mas não siga os seus conselhos. Né? Estar aqui, a gente não sabe, né? E quantas pessoas passam pela live agora aqui, né? A gente só vai saber quando a gente sai. É, a gente somos vistos. E eu estava ontem, estava a reparar né, nas batalhas que a pessoa estava fazendo. Bielorrússia, Espanha, México, Brasil. Ele estava passando pelo mundo inteiro. Eu estava rindo É porque eu estava verdade. passando pelo mundo inteiro. Né? A gente não sabe por onde a gente vai passar. Principalmente por causa da internet, a gente não sabe por onde a gente vai passar. É, fazer este trabalho, dar a cara à tapa. Às vezes falar aqui parvoeiras, dar palavras erradas, falar de maneira errada, é preciso muita coragem. Muita coragem. Para quem acha que é só abrir uma câmera, ai, abre uma câmera, vai lá e abre uma câmera e está fantástico. Não é. Porque é preciso. A gente vai olhar para nós, a gente vai estar a conversar connosco, a gente vai estar a conversar com outra pessoa lá fora. Mas, primeiramente, como a gente aqui os comentários, né? Eu estou vendo a Gi está vendo. Mas eu estou ao lado da Gi, estão vendo a mim também. E é essa parte, como eu ouço algumas vezes, eu não gosto de fazer live lá no colorido, lá no Insta, ou eu não gosto de fazer live porque eu estou a falar sozinha, estou a falar para mim, parece que estou só a falar para mim e as pessoas não estão lá interagindo. É dificuldade de se comunicar consigo mesma. É isso, mostra, né? Então, quando a Clarissa traz aqui seja simpática, cumprimentos, incentivos, mas não siga os seus conselhos, né? Aquela questão lá da minha mãe. Eu queria que ela tivesse um emprego diferente. Minha mãe passa 6 dias na semana, porque a restauração aqui em Portugal tem um comportamento diferente da restauração no Brasil. E vocês não sabem a benção que vocês têm enquanto a restauração está a falar. Porque aqui quem entra de manhã fecha, ou seja, quem abre o restaurante fecha o restaurante. E no Brasil
quem abre, abre e vai embora. Quem vem fazer o jantar é outra equipa. E tá, gratidão, Obrigadão, obrigada Marcos, por ter vindo pela aqui, presença. Mar. É, e, e a questão aqui é, minha mãe trabalha muitas das vezes das 7 da manhã à meia-noite, 1 da manhã. Porque ela é chefe de cozinha, então e trabalha sozinha, então ela tem que fazer todo o preparo, tudo que pertence à cozinha é ela que faz. E se virar para mim dizer que queria que eu tivesse um emprego melhor só porque ele traz um vencimento no final do mês, certo? Quando eu olho para ela e ela são 6 dias na semana, 6 dias, entrando às vezes das 10 e saindo à meia-noite. Entrando às 10 e saindo à meia-noite. Entrando às 10 e saindo à meia-noite. Gente, assim, não é vida. Eu trabalhei houve uma altura que eu trabalhei num restaurante e eu comecei a olhar para mim. Eu olhava para a minha filha, eu não conhecia a minha filha. Eu pensei assim, não, isto é bom sim, mas quando é nosso, os nossos filhos estão ali rodopiando na cozinha juntamente connosco. Agora, eu estava a deixar de acompanhar o crescimento da minha filha. Eu disse, eu não vou. E para mais aconteceu uma coisa que eu fui trabalhar para um restaurante que mexia muito. Gente. E quando entrava a TPM, eu parecia que trazia um caminhão nas minhas costas, daqueles, mas não era 18 toneladas, gente, é o outro. O outro 300 e tal toneladas. Acho que eu pesava 300 e tal toneladas. Arrastar aquilo em altura de menstruação era horrível. E depois ainda tinha o raio de um homem, que ele seja muito abençoado, ah, criticando porque eu estava muito lenta. Só quem passa pela menstruação sabe o quanto às vezes a gente flui, a coisa vai, não sei o quê, uns meses. Tem outros meses que a gente está se arrastando literalmente. Verdade. E eu passei lá 3 meses, no terceiro mês, nessa fase, eu estava me arrastando literalmente. Aí ele dá uma razão, não. Faz um comentário e eu disse: acabou. Sentei, foi da primeira vez que eu sentei e conversei com o pai da minha filha assim, de uma maneira muito adulta. Disse: olha, aconteceu isto no trabalho. Como é que é a nossa vida? Porque eu não vou voltar a um lugar onde eu não sou bem tratada. Ele ficou a olhar para mim assim: eu conheço este bicho está na minha frente. Bem assim, eu conheço este bicho está na minha frente. Tipo, o que aconteceu com ela? De onde é que isto saiu? A mulher que está menstruada, ela toma uma força desproporcional. E ele olhou e disse: então, não estás bem? Ele disse: o dinheiro não é. Não está sendo. Eu não estou vendo a cor deste dinheiro. Não estou tendo tempo para a filha, não estou tendo tempo para nós. Nossa, eu estava muito adulta na altura. Eu não estou tendo tempo para nós, não estou tendo tempo para a filha, mas eu estava contente, tá? Ele estava extremamente contente de eu não ter tempo para ele, não ter tempo em casa. O que é que será, né? Ah, e olhar e pensar assim: eu vou para casa, mas eu até tal dia, ou seja, seria até o meu aniversário, eu vou estar a trabalhar. E foi bem assim. Até o dia do meu aniversário, eu entreguei o currículo para caraças. Há 15 dias depois do meu aniversário, eu fui chamada para entrevista e entrei no dia a seguir. Na empresa. Foi bem assim. Fui chamada para entrevista e no dia a seguir entrei na empresa. Disse, ok, é isto. A partir dali eu passei a ter tempo para a minha filha ganhar mais pelo pouco tempo que trabalhava. Passei a ser mais bem remunerada. O pai da minha filha até se passava com isso porque eu trabalhava menos e ganhava quase tanto quanto ele. E ele dizia assim: como é que é possível estes trabalhos, porque lá está a valorização, né? Se eu não quero ter aquela atitude lá atrás, provavelmente eu iria continuar me sentir desvalorizada. Mas quando eu tive aquela atitude lá atrás, eu consegui pôr um trabalho onde trabalhava menos, tinha tempo para a minha família, tinha tempo para estar em casa e ainda era bem remunerada. Esse é o lugar. É verdade. E precisa ter coragem para fazer essas coisas.
exatamente. Bora lá. Nossa, minha cabeça ainda tá. Você ia fazer um detox mesmo. Agora fazer esse jejum. Eu há pouco ia para comentar isso. Quando eu fazia aquela mentoria lá do Sr. Paulo Marçal, de 10 em 1, a gente tinha semanas que a gente não bebia café. Eu disse, agora, como é que eu dou conta desta cabeça para beber por causa do café? Aí eu descobri o cacau. Aí a pessoa substitui o café pelo cacau. Aí o cacau, o pior entre aspas, aqui, o melhor do cacau é que a gente fica com esta energia de alegria o dia inteiro. E ele, ao contrário do café que só dá picos de energia, o cacau ele mantém. Ou seja, primeiro ele custa a atingir o pico, mas depois quando atinge o pico, ele mantém durante ali umas boas horas. Então é muito interessante a questão do cacau. Aí a pessoa só bebe cacau. Ainda para mais cacau amargo, que é cacau 100%, nem é doce. O que é que eu fiz Nossa, o que é que eu fiz ao livro da mesa? Encontrei. Responder um negocinho. Ai, ai. Ai, meu Deus. Não era pra fazer isso. Foi. Não, é que eu tirei o outro celular aqui do. Aqui, quando se fala em pix, a Então, gente tem que. vamos para a nossa ativação. Eu acho que se partiu uma pedra dentro da minha garrafa, porque o gosto está diferente. Tenho que ver depois. Aguinha, que agora vamos fazer as separações, Assim, eu as acho que vibrações. Aguinha. com a aguinha aqui, a minha aguinha já tá aqui. Como eu tô sem café, eu tô só tomando água, só tomando água. Deixa eu ir buscar mais e dar um pulinho ali e já volto. Ok. Aguinha. E porque a mesa aqui funciona? Porque a mesa vai fazer as vibrações todas necessárias que a Clarissa falou aqui, que são dores, né? Como a questão de estar na sobrevivência. Ela é mais uma trava do que uma auxília. Existem momentos, sim, da gente precisar desse movimento, de estar na sobrevivência, de viver na sobrevivência para podermos dar o passo a seguir. E, e a mesa, ela ajuda a dar esse passo, porque ela libera esses caminhões de 300 toneladas para um caminhão de uma tonelada, né? Que é só o teu conhecimento. E a gente para de carregar com as coisas dos outros e carrega só com as nossas. E aí nós nos transformamos. E a radiestesia, ela traz essa capacidade de mudar as coisas de uma maneira muito rápida. E a gente sai sempre muito mais leves daqui. Então, a mesa, ela é como se fosse a transição. E ajudasse a fazer essa transição. Então, bora. O que é que se recomenda aqui na mesa? Nada de braços cruzados nem pernas cruzadas, a aguinha para receber todo o tratamento, porque a água traz-nos essa capacidade de mudança de tudo. E vai sentindo aí as mudanças e depois nós falamos. Agora que eu vou dar início à abertura. Em nome da Divina Presença eu sou, eu peço aterramento que as minhas raízes sejam paradas por mangás junto do seu coração, coração do planetário. Peço que as minhas raízes sejam conectadas às raízes da árvore da vida, curadas no centro da Terra, e que está aqui na leitura ativa. Mulheres que correm com os lobos,
A mãe Gaia peça ao Pai por todo o movimento aqui realizado, curando e protegendo o propósito aqui manifestado. Eu sofro no meu propósito que existe equilíbrio na minha alma e Gaia, o meu propósito ligado ao meu código interno e externo. Arcanjo Miguel ativa agora o meu campo de luz. A tua espada abre caminhos, protege e firma a minha presença. Aqui eu sou vista, sou presença, sou. Aqui. Sou vista, sou vida, sou canal da verdade. Que esta live seja guiada pela luz, pela clareza e pela justiça. Gratidão, gratidão. Abrindo o portal da mesa quântica da Afrodite. Sua conexão com a presença divina. Todos estão aqui na live. Leitura ativa. Mulheres correm com os lobos e todos que o banco quero aqui incluir. Sua conexão com a presença divina do Roto Pereira na mesa quântica da Afrodite. Mas fiz ao contrário. Sua conexão com a presença divina. Todos que estão aqui na live. Leitura ativa. Mulheres correm com os lobos e todos que o banco quero aqui incluir. Agora está certo. Divina Presença Consciência de Luz é comandado fazer uma limpeza na frequência espiritual de cada uma que está aqui presente, limpando todos os obsessores, vingativos, errantes, caídos, encostos com todos os seus e cobradores com todos os seus nomes sejam levados para o seu lugar de direito e merecimento, assim como magia nociva, mal de inveja, bruxaria negra, pragas, rogadas, maldições, ganchos e ataques psíquicos e nocividade. Seja tudo levado para o seu lugar de direito e merecimento. Ixi. Divina Presença Consciência Luz é comandado a ativar os gráficos de AIV e anti-magia na frequência espiritual de cada um aqui presente. Ativando também a espada do Arcanjo Miguel. Vai vir cura. Isso aqui eu estou só buchando. Divina Presença Consciência de Luz é comandado a desprogramar e deletar toda a memória de rejeição, exclusão, isolamento vivida por ser diferente. Comandado a limpar a crença de que há algo errado comigo por não pensar hoje como os outros. É comandado a dissolução do padrão de exilada e liberar a necessidade de se diminuir e aceitar em grupos que não me pertencem. É comandado a desprogramar a necessidade de validação de quem não tem capacidade de me ver. Eu limpo a dor de ter tentado ser um pato quando nasci cisne. É comandado a revogar todos os contratos de submissão, figuras de autoridade que tentaram conter o meu crescimento. Eu libero a herança da inadequação. É comandado a limpeza de toda a paralisia, frio e solidão que vivi nos meus anos de isolamento. Eu desprogramo a ideia de que a vida é uma luta eterna pela sobrevivência. É comandado a desprogramar o medo de ser traída ou abandonada pelo grupo. Eu limpo a desconfiança que me impede de abrir para novas parcerias. Eita. Vibração de traumas. Como é que se chama a ferramenta? Double green. Ativando double green.
Ativando double green, ativando double green, ativando double green. Quem acha que uma mesa não libera traumas, esta mesa libera traumas. Muito. Ok, então. Divina presença, consciência, luz acomandando, trazer diretamente a fonte criadora de tudo que é o sentimento e a sensação de eu parei de pedir licença para nadar e que eu hoje agradeço ao patinho feio que eu fui, pois a sua resistência ensinou-me a liderar a alcateia que tenho hoje, pertence a mim mesmo e ao meu propósito. Eu não sou mais uma estranha no ninho, eu sou o cisne que encontrou as suas águas e sua beleza. Eu tenho permissão para ser grande, para ser vista, para ser amada pelo que eu sou. Que eu já sei viver o meu dia a dia rodeada pelo meu verdadeiro grupo, para fazer parte é uma bênção e eu sou uma bênção para o meu grupo. Eu comando a ativação do meu radar de almas irmãs, de almas gêmeas. Eu atraio agora as pessoas que falam a minha língua, que honram o meu trabalho e que crescem comigo. É comandado que o meu inverno, é decretado que o meu inverno acabou. Eu floresço na primavera do meu próprio reconhecimento e abundância. Eu reconheço a verdadeira linhagem espiritual e criativa. Eu sou a dona da minha própria identidade. Comandado resgatar todos os fragmentos de alma que ficaram presos no inverno, na poesia da minha história. Eu trago o calor da consciência para esses lugares agora. Gratidão, gratidão. E é comandar, trazer diretamente a fonte criadora de tudo o que é que eu já sei, com a sensação de ser valorizada pela minha singularidade. É seguro ser eu mesma e ainda assim pertencer. Grata, está feito, está feito. Nossa, a minha mão está esquentando. Ativando o gráfico 21 dias após os registros informados dos secretos de todos os estados aqui. Gratidão. Gratidão. Ativando o raio de luz do Arcanjo Miguel. Ativando o raio de luz azul do Arcanjo Miguel. Ativando o raio de luz azul do Arcanjo Miguel. A sua conexão com a presença divina entrega todo o trabalho realizado na mesa para todos que estão aqui na live leitura ativa Mulheres Correm com os Lobos e todos que o plano cósmico quis aqui incluir na mesa quântica da Afrodite.
Gratidão, gratidão, gratidão. Eu só ativar a matriz divina em todos os meus corpos, e quem está aqui na live leitura ativa das mulheres que correm com os lobos. Integra multidimensional organizados qualificadores de chakras, moléculas, átomos, células, cultivando a Kundalini sagrada do chakra central do corpo de Gaia, reestruturando todos os corpos e materializando o trabalho realizado aqui na mesa, ativando e curando na pineal e nos 13 filamentos de DNA sagrado, expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos sagrados, limpando as cargas de promoção e luz, alinhando, reequilibrando e harmonizando todos os corpos e multidimensionais, ativando com a meta atômica da célula, a molécula do corpo físico de cada uma que está aqui na live, leitura ativa, na escola com os lobos, ativando enquanto dorme, fazendo todos os ajustes necessários durante o sono. Código alma e espíritos ativando, desconectando, limpando todo o arquivo de cada uma das mulheres que está aqui na live, leitura ativa, mulheres que correm com os lobos, e da mesa da Afrodite, gratidão a cada uma que esteve aqui presente na mesa da Afrodite, gratidão a cada uma que esteve aqui na live, gratidão à G, gratidão ao TikTok, gratidão ao dinheiro que permite tudo isto. Gratidão. Encerrando o portal da mesa quântica da Afrodite, encerrando o portal da mesa quântica da Afrodite. Isamar, Obrigado. já fechou? Já fechei. Nossa, gostaram? Sabe uma coisa que eu percebi agora, me veio na mente? Que tem uma coisa que a gente não faz aqui? A gente não fala o que a gente faz. Hit zero pra nós duas. Eu fiquei ali pensando, não sei, veio assim, sabe, forte. Ah, vocês estão aqui, mas Tô fazendo vocês o não quê? falam o que vocês fazem. Como é que as pessoas vão comprar de vocês? Aí veio. Porque quando vai lá pro tio, né? O tio tem. Tá? A pessoa pode ir lá, clicar nos links e descobrir. Isso veio de um pensamento, porque eu estava pensando no seu link que ainda não tá na bio daqui do TikTok, né? Aí veio. Mas vocês não falam que vocês vendem, né, na live. Vocês acabam encerrando e não falando. Então, bora lá aí pra gente fechar a live? Então, Se fechando a apresenta live, como. eu sou mentora e terapeuta. Tem algum produto que tá ali, né? Aí vai começar o desafio rápido novamente do dinheiro, o desafio dinheiro rápido novamente na quinta-feira. Ou seja, amanhã às 21 vamos começar novamente. Olha a cara dela. Como assim? Não, estou anunciado desde o início de maio. Tá anunciado desde o dia 1 de maio. É que eu acho que eu tô com aquele outro na cabeça. Aí, Eita, o fantasma. veio confirmar. Ah, tá. É que eu acho que eu tô confundindo com o que teve antes. O desafio outro Do que a dinheiro gente fez. rápido. Não era dinheiro rápido, era o outro nome. É o desafio Mas dinheiro era um rápido. desafio também. É o desafio dinheiro Tô confundindo. rápido. Ó, Agora que. deixa passar. Ele vem buscar qualquer coisa, deixa passar. Ah, E hoje tá assim. Tá muito gatal aqui, sabe? Aí veio um gato de fora. Gente. Aí eu falei, eu não posso pegar mais nenhum, meu filho. tu mandou embora. Lindo! Mandei. Olhinho assim, com esse bochechinho assim, aí fica à vontade. Eu falei, vai embora, filho, eu não posso pegar mais gato. Ah, é aquela coisa, vai embora, Aí mas fica. ele veio querendo mexer, os outros aqui não deixaram. Tem o da vizinha, veio tomar satisfação com ele que entrou aqui, botando ele pra fora. Oh, meu Deus, olha só. A hora que tá. Bom, eu preciso treinar mais quem eu sou, porque eu esqueço.
Então, eu sou terapeuta, sou mentora, ajudo mulheres a se reconectar com a feminina e quebrar os padrões de escassez. Essa é o meu. Através das ferramentas energéticas, né? Então, vai começar amanhã. Nossa, eu dei uma pausada aqui bem forte sobre o desafio. Vai começar amanhã o desafio. Eu tenho que fazer umas cenas fazer uns reels que eu vi ontem, que deu assim bem no coisa. Vou modular alguém. Deixa eu treinar o meu. É que eu não tô nem conseguindo enxergar, mas o meu pitch de elevador é assim: você resolve tudo: o trabalho, a casa, os pais, os problemas dos outros. Mas quando foi a última vez que você perguntou como você está e respondeu a verdade? Treinando. Eu criei o protocolo de ruptura do autoabandono para a mulher que virou referência para todo mundo e esqueceu de ser referência para ela mesma. 90 minutos online, só você e eu. O link tá na bio. Porque ontem tem hora que eu acho que essas IA, elas têm alma, porque às vezes ela dá umas cacetadas na gente, que ela falou, você faz conteúdo, mas você não coloca CTA, você não fala o que você tá vendendo, tudo termina, você não fala o que tá vendendo. Nossa, não precisava disso não. Ela analisou o meu conteúdo e falou isso, falou, em nenhum lugar de todas as suas redes você não fala o que você tá vendendo, como é que você quer vender? Só faltou botar a mãozinha assim e falar, ei, querida. Tipo assim, ó, tá vendo? Tá vendo o tal problema? Totalmente. Mas eu só descobri isso aí depois daquele papo lá. Então, se você tá aí, tá assistindo, tá com as coisas empacadas, chama lá no direct. Mas se você tiver com esses negócios de não olhar pra si, me chama também. Você já, a gente bate um papo, a gente atende, a gente vai dar um melhor. E prepare-se que o meu conteúdo agora ele vai vir diferenciado finalmente. Agora ele vai vir mais claro. Mas é isso, gente. Beijinhos. Até amanhã, se Deus quiser, aqui no Leitura Viva de Mulheres que Correm com os Lobos. Quem quiser assistir, nós temos a playlist completa. Mas é que assim, eu tô sem as duas últimas lives lá, mas tem bastante aulas para vocês assistirem. E a gente se vai em 5, 4, 3, 2, 1. Fui! Bênção para todos!